Eu queria dar as boas-vindas, né, para todos que estão aqui presentes e também pelos que vão assistir essa mensagem essa manhã pela internet. E muito bom estarmos aqui juntos, né, já nesses primeiros dias em que estamos, já é o terceiro final de semana que estamos aqui nos reunindo, aqui da maneira no drive-in, e que possamos, onde quer que estejamos, né, você esteja assistindo esse culto dessa manhã, que o Santo Espírito também esteja conduzindo você. Então, nesse momento, nós teremos uma mensagem especial para a honra e louvor do nosso Deus. Feliz sábado a todos. A música que eu vou cantar é uma oração, é um pedido a Deus que Ele me use. Eu espero que essa oração seja sua também. Que nesse momento em que o mundo está passando por tanta dificuldade, que eu e você possamos ser luz nesse mundo e instrumentos de Deus, para levar paz e amor. Vamos cantar juntos. Usa-me, sonda-me e me conhece. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Você sabe essa música? Então cante comigo. Vamos pedir isso para Deus juntos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então vamos pedir juntos. Usa-me, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me.
Você de casa, sonda-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Vamos pedir mais uma vez. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora ou em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Amém? Amém. Que nesse dia, que nessa nova semana, possamos ser setas usadas por Deus para levar a mensagem de esperança e desse amor que é tão imenso para todos que precisarem. Amém. Feliz sábado a todos. Uma alegria estar aqui na igreja, vendo alguns rostinhos que a gente estava com muita saudade de vocês, né? Algumas crianças que estavam com muita vontade de vir à igreja estão dentro do carro, mas estão aqui, né? Sejam bem-vindos. Aos amigos e irmãos também que estão nos assistindo pela internet, é uma alegria, né? Estarmos aqui no sábado, mesmo em circunstâncias tão difíceis, mas estamos aqui na presença de Deus, adorando ao nosso Senhor, nosso Criador. A mensagem que Deus envia para nós nesta manhã, Ele quer levar a cada um de nós a sentir a mesma experiência que Ele sentiu em amar o mundo, né? Ao salvar o pecador. Deus, Ele tem essa alegria e Ele deseja que nós também tenhamos. Eu sei que você que está aqui na igreja, você também que está em casa, você já sente essa alegria de ser salvo em Jesus. Mas Jesus, Ele espera que nós também sintamos a alegria que Ele sentiu ao vir salvar o pecador. A alegria da salvação. Essa é a mensagem que Ele tem para nós nesta manhã. A alegria da salvação, queridos, é uma experiência pessoal. A alegria da salvação, quem tem a alegria da salvação tem uma comunhão pessoal com Jesus. Não importa a sua idade, não importa o sexo, não importa a sua condição social, ou que circunstâncias ele se encontra. A salvação em Jesus é o que Jesus fez pela humanidade, salvar o pecador. Ele quer também que eu sinta essa alegria. Eu sei que você sente a alegria já por ser salvo, não é verdade? A Bíblia diz, há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E quando nós somos transformados, quando nós conhecemos a Jesus, há uma alegria muito grande em nossa vida. Mas Deus espera que nós também possamos transmitir esta alegria para as outras pessoas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no segundo livro de Reis. Você que está em casa, corra lá. Quem não está com a Bíblia, pega lá. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Deixe sua Bíblia aberta aí que nós vamos ler alguns versos deste capítulo. Segundo livro de Reis, capítulo 5.
Vamos pedir a orientação do Espírito Santo agora no estudo da palavra. Vamos orar. Pai querido, nós estamos agora, Senhor Deus, com a Tua palavra aberta em nossas mãos. Nós te pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesta manhã. Estamos com a mente e o coração aberto para ouvir o que Tu tens para nós. Fala-nos aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podemos ler, então, os primeiros versos. Capítulo 5, verso 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. É uma história bastante conhecida, uma narrativa que, inclusive, as crianças, também gostam muito de ouvir a história de Naamã, um homem muito famoso, um comandante muito poderoso na Síria, mas que era leproso, Ele era leproso. E uma garota que morava, uma escrava, que era de Israel, tinha sido levada cativa. A Bíblia nem menciona o nome dessa garota, mas ela experimentou, ela transmitiu a alegria da salvação. E por isso está o seu relato aqui na Bíblia. Vamos continuar. O verso 4 diz o seguinte: Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Verso 8, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, verso 11, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e Naamã ficou limpo, diz aqui a Bíblia. Verso 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois te peço, aceites um presente de teu servo. Vamos parar então aí no verso 15. É um relato bastante conhecido, não é? Então, Naamã, como nós vimos aqui, foi até Israel, porque ele ouviu falar que em Israel tinha um homem de Deus que podia curá-lo da sua lepra. E naquele momento que ele chega ao rei e fala que tem a possibilidade de cura, o que é que o rei faz? O rei escreve uma carta para o rei
de Israel, dizendo, olha, estou mandando aqui o meu comandante, o meu homem de confiança. E ele disse que aí ele pode ter a cura. E o rei de Israel, qual foi a atitude do rei de Israel? Se desesperou, rasgou suas vestes e disse, esse rei da Síria está querendo confusão aqui. Ele sabe que eu não posso curar ninguém. Quem sou eu? Não tenho poder de curar ninguém. Então ele está procurando um pretexto para entrar em guerra conosco, né? E naquele momento o rei se desesperou, mas Eliseu soube disso. E Eliseu disse, envia-o até a mim. Eu sei que há um Deus em Israel que pode curá-lo, né? E Eliseu ficou, naquele momento, a situação que o rei, o líder de Israel tinha, diante de uma situação, de um conflito, a desesperança que ele tinha, a confiança que ele tinha em Deus, qual era? E Eliseu disse, mandem. Para ele vai conhecer que realmente existe um Deus em Israel. E é interessante que quando Naamã chegou ali, Naamã, um homem muito importante, esperou que Eliseu viesse até ele, quem sabe colocasse a mão ali no corpo dele, fizesse uma oração. E Eliseu apenas mandou um recado. Diga para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar o quê? 7 vezes. E Naamã ficou indignado. Ele era uma pessoa muito importante. O profeta não saiu nem dentro de casa para falar comigo. Ele mandou um recado. E naquele momento ele disse, eu vou embora. Os rios, esse rio barrento, lamacento, sujo, lá no meu país tem rios limpos, que eu poderia fazer isso. E os servos que estavam com ele disseram, Naamã, mas ele pediu uma coisa tão simples. Se ele te dissesse algo mais difícil, você não faria? Vamos lá. E ele vamos lá. Acredito que Naamã não tinha muito essa confiança, né? E Naamã, a Bíblia fala que Naamã mergulhou 1 vez, 2, 3, e o corpo estava do mesmo jeito. Até no 6º mergulho, o corpo estava do mesmo jeito. Porém, na 7ª vez que ele mergulhou, quando ele saiu, o que acontece? Sua pele estava como de criança, curado, limpo. Deus levou salvação, salvou a vida, né? Curou aquele homem tão importante, comandante Naamã. Nesse relato aqui, nós temos 4 personagens importantes, que nesta manhã eu gostaria que a gente estudasse um pouquinho sobre eles. São 4 personagens. Primeiro, vamos ver Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um homem muito importante, um homem muito poderoso. Naamã tinha tudo que naquela época podia oferecer. Ele tinha carros, ele tinha cavalos, ele tinha roupa, ele tinha poder, ele tinha tudo. Mas, ao mesmo tempo, Naamã não tinha nada. Você já percebeu isso? Ele tinha tudo, mas ele não tinha a cura. Ele era um leproso, ele não tinha Deus. Ele carregava em seu corpo a marca do pecado, da dor, do sofrimento. Ele carregava em seu corpo o repúdio da sociedade, porque a pessoa com lepra tinha que se afastar da sociedade. Naamã tinha tudo, mas, ao mesmo tempo, não tinha nada. Porque ele não conhecia a Deus. Ele não tinha nada porque ele não havia experimentado a alegria da salvação. Então, Naamã não tinha nada. Ele não havia experimentado a alegria de refletir Jesus em sua vida. Quando alguém olhava para Naamã, o que será que a pessoa sentia? Nojo, talvez pena. A pessoa só via sofrimento. Este era Naamã. Tinha tudo, mas, ao mesmo tempo, não tinha nada. Esse é o primeiro personagem. Outro personagem importante que nós vemos aqui é a menina cativa. O oposto de Naamã. A menina cativa não tinha nada, mas, ao mesmo tempo, tinha tudo. Veja bem, ela não tinha nada por quê? Porque ela era escrava, era uma menina que estava longe da sua pátria, né? Ela não tinha nada pelas circunstâncias que se encontrava, estava longe de seus pais, seus amigos, não sabemos se ela era órfã. Ela não tinha nada que aparentemente pudesse dar valor, né? Mas, ao mesmo tempo, aquela menina tinha tudo. Ela tinha tudo, porque ela tinha o Deus verdadeiro e salvador em seu coração. Aquela menina, ela não tinha nada que a vida secular pudesse oferecer, mas ela tinha o amor de Deus em seu coração. E quando as pessoas olhavam para aquela menina, era diferente do que viam em Naamã. Que quando olhavam para Naamã, via sofrimento, sentiam nojo, repúdio, e aquela menina era o contrário. Quando olhavam para ela, ela sentia paz. Sentiam paz e esperança em seu olhar, na vida dela, nas suas palavras. Aquela menina experimentou realmente a alegria da salvação. Ela não tinha nada,
mas ao mesmo tempo ela tinha tudo. Esse é o segundo personagem. Agora vamos ao terceiro personagem desse relato, o rei de Israel. É muito interessante quando nós observamos a atitude do rei de Israel. Alguém que tinha tudo. Ele era o rei de Israel. Ele tinha tudo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha nada. Interessante que aquele rei era o líder do povo de Deus. Mas ele não confiava em Deus. Olha que interessante. Ele tinha o conhecimento de Deus. Ele era o representante, né, de Deus ali para o povo. Mas ele não confiava suficiente, né, no maravilhoso amor de Deus, na alegria da salvação. Ele não tinha essa experiência. Que triste, né? E agora nós vemos o profeta de Deus. É o quarto e último personagem, que é Eliseu. O profeta de Deus era alguém que estava sempre em contato com Deus constantemente. Alguém que pertencia a Deus. Alguém que podia sentir e transmitir a alegria da salvação, né? Era um homem simples, pobre, que tinha tudo porque ele tinha Deus. Esses são os quatro personagens. A experiência que cada um tinha da salvação. Todos eles estavam experimentando a salvação. E vamos ver agora, será que é só a questão da gente experimentar a salvação? No início dessa mensagem, eu falei que a mensagem de Deus para nós é justamente essa. Deus quer que você sinta essa alegria em compartilhar a salvação com os outros. É o que nós estamos estudando na lição da Escola Sabatina desse trimestre. Compartilhar a alegria da salvação, transmitir a alegria da salvação. Então, vamos ver aqui, neste relato ainda, esses quatro personagens, como eles transmitiram esta alegria da salvação. Primeiro, a menina cativa, ela viveu, sim, a alegria da salvação, ela experienciou em sua vida. Ela foi uma bênção para o necessitado. Ela foi salvação para quem estava perto dela. E com isso eu quero dizer aqui que não precisa ser adulto para compartilhar a alegria da salvação. As crianças que estão aqui nos carros, as crianças que estão em casa, eu quero dizer para você, querido amiguinho, não espere crescer para compartilhar do amor de Jesus. Mesmo criança, aquela menina compartilhou do amor de Jesus. Vamos pensar um pouquinho nessa garota, se fosse eu. Olha só, ela estava sendo escrava na casa do comandante do exército. E aquele exército que tinha ido lá no seu país, destruído sua cidade. A Bíblia não fala, mas talvez os pais dela estivessem mortos por causa daquela guerra. E ela foi levada como escrava. E ela descobriu que quando o senhor, ali, o capitão Naamã, que era o senhor da sua casa, que ela era serva era empregada da esposa do Naamã, quando ela soube que ele estava com lepra, o que é que ela poderia ter feito? Ter dito, bem feito. Isso é castigo de Deus, porque ele foi muito ruim. Eu acho bom. Ela poderia ter falado isso, mas ela não fez isso, né? Ela disse, lá no meu país tem um profeta, um homem de Deus, que pode trazer a cura para o meu senhor, para Naamã. Outra coisa que é interessante também dessa garota. Naamã, a esposa de Naamã e Naamã, eles levaram muito em conta o que ela falou. Será que ela tinha credibilidade? Com certeza tinha. Se fosse uma menina que estivesse fazendo as coisas resmungando, agora eu sou escrava, eu vou fazer tudo de qualquer jeito, eu vou fazer só porque eu tenho que fazer mesmo. Eu acredito que essa menina fazia tudo muito bem feito. Eu acredito que essa menina ganhou a confiança, né, da sua patroa, digamos assim, né, da sua senhora, porque quando ela comentou, Naamã saiu imediatamente do seu país, foi lá. Se fosse alguém que não tivesse credibilidade, eles não teriam feito isso. Aquela garota deveria ser muito especial para ganhar a confiança e eles irem até Israel para receber a cura. Aquela garota, ela realmente experimentou, ela transmitiu a alegria da salvação. Mesmo como tudo era adverso para ela, mas a presença de Deus em sua vida era algo que não podia ser escondido. Ela tinha que contar, ela tinha que testemunhar. A alegria dela era essa, dela compartilhar salvação para as outras pessoas. Ela precisava contar. Ela não ficou calada. E aquela simpatia dela foi despertada em Naamã, lembrando ele do maravilhoso poder que poderia salvá-lo e transformá-lo. Aquela era uma garota muito especial. Nós vemos também aqui Naamã
nesse relato, que ele pôde experimentar a alegria da salvação. A menina viveu a alegria e Naamã experimentou também na sua vida, porque ele pôde conhecer o maravilhoso poder de Deus que transforma plenamente. Na vida dele, nós podemos observar a experiência, porque a sua pele foi transformada. E ele diz, no verso 5:15, o verso 15 do capítulo 5, ele diz o seguinte: agora eu conheço. Então ele experimentou. Agora eu sei, agora eu conheço que não há nenhum Deus no mundo como Deus de Israel. Ele experimentou a alegria da salvação. E eu quero dizer, meus queridos amigos, que há muitos leprosos espirituais ao nosso redor. Muitas pessoas que estão escravas do pecado, sofrendo, estão ao nosso lado, estão ansiosos para ouvir de nós, como Naamã ouviu daquela garota. E tem pessoas que estão dispostas até a pagar, como Naamã fez. O relato diz que Naamã voltou lá no profeta com dinheiros, com roupas. E o Eliseu disse, não, a salvação é de graça. Jesus já pagou, né? Hoje ele já pagou por nós. Naquela época, Jesus não tinha morrido ainda, mas Eliseu sabia que a graça de Deus, então, a salvação, você não precisa pagar. E tem muitas pessoas que gostariam de pagar, sabe, para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento. Nós vemos hoje pessoas que estão nessa situação, doentes, que têm muito dinheiro, que estão com Covid, mas não têm a cura. E espiritualmente falando, tem muitas pessoas que dariam o dinheiro do mundo todo para deitar a cabeça no travesseiro e ter paz, e não tem. Porque dinheiro não compra isso. Mas Jesus pode dar, Jesus pode oferecer. Precisamos compartilhar isso para as pessoas. Nós temos também aqui o profeta, né? Aliás, o rei de Israel. É muito interessante. Dos 4 personagens, eu acho muito interessante o rei de Israel. Neste relato, nós observamos um rei de Israel. Interessante. O rei de Israel, que não conhecia o poder de Deus. Como pode isso? Um rei como muitos de nós hoje, que estamos dentro da igreja, mas não temos a certeza da salvação. Estamos na igreja, mas não experimentamos ainda a alegria da salvação. Estamos na igreja, mas não conhecemos o maravilhoso amor de Deus. Aquele homem, aquele rei de Israel, ele era o líder do povo de Deus, mas ele tinha até conhecimento. Porque nós estudamos a Bíblia, nós estudamos lição de escola sabatina, conhecimento. Mas experimentar. Como eu digo sempre assim, tirar da Bíblia o Jesus, o Deus da Bíblia, e colocar na prática na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, colocar Deus, colocando em prática na nossa vida. E aquele rei não tinha isso, né? Então, se você que está me ouvindo hoje, você ainda não experimentou a alegria da salvação, é o momento de despertar, é o momento de acordar para as belezas espirituais da salvação em Jesus. Não há tempo para desânimo, não há tempo para egoísmo. É hora de viver intensamente um relacionamento com Cristo. Há pouco tempo eu estava lendo o livro Profetas e Reis, né? Eu achei interessante como a escritora Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, coloca ali a estratégia do inimigo. Que o povo de Israel sempre ia deixando Deus, mas olha a estratégia, eles se tornaram, na época que Jesus veio a este mundo, o desejado de todas as nações coloca isso, que o momento que Jesus veio como um bebê a este mundo, o povo, os líderes espirituais estavam de forma extremista, colocaram como a religião como um fardo para as pessoas. E o egoísmo, que eles acreditavam, os judeus, que só eles tinham direito à salvação em Jesus. E não é isso. Deus tinha escolhido aquele povo para ser o seu representante, mas a salvação é para todos. Esse é o objetivo de Deus, né? Morreu por todo aquele que nele crê. E nós temos também aqui o profeta de Deus. Neste relato nós percebemos que Eliseu, ele foi um instrumento de transformação da vida de Naamã, rejeitando qualquer tipo de pagamento ou presente. Ele não aceitou os presentes. Ele estava mostrando o modo gracioso, né, que acontece como Deus salva. Ele estava mostrando que a alegria da salvação acontece ao pecador que é transformado, ganhando tudo, sem ter que pagar nada.
Essa é a salvação em Jesus. Nós não precisamos pagar nada. Jesus já morreu por nós. E nós vemos, então, esse personagem aqui, ganhando tudo, né? Como Naamã, sem ter que pagar nada. Interessante que ele foi logo para Eliseu, logo ao profeta ali, para pagar. Mas a salvação realmente é de graça. Eu apelo nesta manhã para você que está me ouvindo através da internet, você que está aqui na igreja, no drive-in. Venha experimentar a alegria da salvação. Este é o apelo de Deus para você hoje. Venha experimentar a alegria da salvação. Se você está se sentindo primeiro como uma menina cativa, escrava em um mundo estranho, rodeada de pessoas impuras, sociedade secularizada, cada dia mais difícil viver neste mundo, longe, como você sabe que aqui não é seu lugar, que você deseja muito ir logo para o céu, morar com Jesus. Essa é a sua situação da menina cativa, como se estivesse escrava do pecado neste mundo. Então, o apelo de Deus para você nesta manhã é: brilhe, testemunhe do amor de Jesus. Temos muitas pessoas que estão nessa situação. A gente não está mais aguentando, né? Está muito difícil morar neste mundo. Então, vamos brilhar, vamos testemunhar. Porque, apesar de vivermos neste mundo como escravos do pecado, nós temos o quê? A alegria da salvação, porque Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então, nós temos a alegria da salvação e queremos contar para todo mundo. Contar que, acima de todo poder, que há um poder que restaura, um poder que traz alegria. Que sejamos como a menina cativa, que possamos transmitir a alegria da salvação para os outros. Mas se você pode ser como Naamã, vem experimentar a alegria de ser salvo e restaurado por Jesus. Se você se sente massacrado pelo pecado, assim como Naamã estava pela lepra, se você se sente humilhado, se você se sente vencido pelos vícios, pelos problemas, por incertezas, se você está com dificuldade e você não vê solução, faça como Naamã, vá até Jesus, que cura e que restaura, que pode trazer a alegria da salvação para você. Venha experimentar essa alegria. Mas e se você estiver na igreja, assim como o rei de Israel? Se você já estiver na igreja e você ainda não é testemunha do poder de Jesus, se você ainda não se entregou ao serviço do Mestre, se você sabe que é tão bom receber essa alegria, essa salvação, que você está alegre, por que não compartilhar com os outros? Como a lição da Escola Sabatina está falando, por que ser egoísta? Vamos compartilhar da salvação com os outros. Assim como Eliseu, né? E hoje é o dia de mudar. Deus está chamando você. Deus está chamando você para ser um instrumento de salvação. Ele chama você para levar aos outros e para sentir a maior alegria, que é a alegria da salvação. Mas para nós compartilharmos dessa alegria da salvação, como eu falei no início, é uma experiência pessoal. É uma experiência de comunhão com Deus. Eu senti no meu dia a dia esta alegria em minha vida, essa transformação, essa paz que somente Deus pode dar. Eu desejo compartilhar com outra pessoa. Isso é experiência pessoal. E essa experiência que Deus teve ao enviar seu Filho para vir a este mundo, morrer em nosso lugar, a alegria que aqueceu Deus é a alegria que aquece o nosso coração. Você já teve a experiência de ver alguém se decidindo por Jesus através do seu testemunho? Você pode usar os diversos dons que você tem. Você pode dar um estudo bíblico, você pode falar do amor de Jesus, a testemunhar o que Deus fez em sua vida. É a melhor forma de você transmitir a alegria da salvação, mostrando como Deus transformou a minha vida. Eu vou falar para os outros. E não só pelas palavras, mas o testemunho se dá também pelo nosso exemplo, pelas nossas atitudes. E Deus está chamando você nesta manhã para que seja como a menina cativa, para que você seja também como o profeta Eliseu. Se coloque nas mãos de Deus, que Ele vai te usar como instrumento para salvar e levar a alegria da salvação às outras pessoas. Você deseja fazer isso? Vamos fazer uma oração neste momento, pedindo que Deus realmente nos abençoe nessa tarefa, nessa missão de transmitirmos a alegria da salvação. Oremos. Pai querido, nós somos gratos a Ti por este sábado, por um dia tão bonito, um sol maravilhoso, estarmos aqui
contemplando alguns rostos de irmãos que estão desejosos de se unir. Alguns também que estão pela internet assistindo, mas estamos unidos, Senhor, como irmãos, num só corpo, te adorando neste momento. Também te pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossa vida, para que através das nossas ações, das nossas palavras, através do nosso exemplo, possamos levar a alegria da salvação para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, pessoas que estão escravas do pecado, que estão neste mundo precisando, necessitando da salvação, que possamos ser instrumentos em Tuas mãos. E nesta manhã nós aceitamos, Pai querido, ser esse instrumento. Que o Teu Espírito Santo nos use. Te pedimos que continue conosco no restante desse sábado, que possamos, querido Deus, aproveitar cada momento do Teu santo dia para estar em comunhão íntima contigo. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. Continue aí, nós vamos continuar a programação. Fique ainda aí na internet. Que Deus abençoe a cada um. É isso. Este é o momento que temos o privilégio de devolver ao Senhor as dádivas que Ele tem também nos concedido, né? Como gratidão. Iremos ofertar ao Senhor e também devolver os nossos dízimos, que Ele tão bondosamente tem nos mantido e nos abençoado. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim.
sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai de misericórdia e de amor, aqui está um pouco do que o Senhor tem nos concedido e nós, com gratidão, devolvido em prol da Tua causa. Que estes recursos eles possam atingir seus objetivos, Senhor, que é a pregação do Evangelho. Que muitas almas possam ser alcançadas pelo Teu amor. E que nós, com coração gratos, sempre possamos devolver, Senhor, o que o Senhor tem nos abençoado ricamente. Continua conosco, é o que te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma das maiores alegrias que teremos no céu, ou a maior alegria, né? Será ver Jesus. O céu será lindo, será maravilhoso, mas ver Jesus, ver o seu rosto, tocar nele, abraçá-lo, será a maior satisfação de todos nós. Então, que ao cantarmos esta linda canção, possamos lembrar que Jesus fez uma promessa de voltar. E Ele vai cumprir essa promessa. E cada um de nós estejamos preparados para esse grandioso momento. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. O meu coração e o seu coração se alegre com essa promessa grandiosa. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá. 1000 gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar,
vale a pena se preparar para esse grandioso encontro com Cristo nas nuvens dos céus. Amém? Bom, então agradecemos a todos a presença aqui nessa manhã, e também você que também está nos assistindo aí pela internet, né, que fique com a paz do Senhor.